Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Nessa noite eu vou orar com você e por você. Horário da viração, esse é o horário em que Deus visita o homem. Então que o Espírito Santo possa visitar você onde você estiver nesse momento. Você possa ser visitado, visitada pelo poder e pela presença de Deus. Amém, minha ovelha querida. Você que já é minha ovelha querida e você que está entrando aqui pela primeira vez ou recebendo essa oração pela primeira vez. Que Deus te abençoe. Hoje eu vou falar algo muito importante. Talvez um dos direcionamentos mais importantes que eu vou te entregar, que eu já te entreguei esse ano. Isso vai trazer experiência para você, algo que eu vou te ensinar, algo que eu vou te falar. Vai te ajudar muito. Vai abrir seus olhos espirituais. Amém? Antes eu gostaria rapidinho, ovelha querida, que você compartilhasse com 5 pessoas. Você pode compartilhar com 5 pessoas? Eu sei que você pode. Clique aí em compartilhar, clique em compartilhar e envie para 5 pessoas pelo WhatsApp. Isso eu estou pedindo só para você que está ao vivo agora, 18 horas e 1 minuto. Só para você que está ao vivo. Quem me acompanhar depois, em outro momento, só vai compartilhar no final, tá bom? Então compartilhe aí. E eu quero que você que já compartilhou, quem já compartilhou, escreve aí nos comentários seu primeiro nome e a frase: Senhor, me visita nesse momento. Escreve aí, por favor. Senhor, me visita nesse momento. E falando com você que está pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e aqui eu não falo de religião, aqui eu falo de Deus. Eu ensino sobre as coisas de Deus, independente da sua religião. Você é bem-vindo, bem-vinda aqui, viu? Eu quero que você se inscreva no canal. É gratuito, não paga nada. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se, em letras vermelhas. Eu quero que você clique. É só clicar e você vai estar inscrita. E sempre que eu entrar aqui para orar, o YouTube ele vai mandar a oração diretamente para o seu celular, tá bom? Então não deixe de se inscrever. Você vai fazer parte da maior corrente de oração do mundo. Procure a palavra inscrever-se aí e se inscreva agora. Ovelha querida, outra coisa também, você que já fez o propósito por você, o propósito profético por você, você já pode fazer tanto aqui, como através das contas da igreja, né, para a sua família. Só faça o propósito da intercessão, que é da sua família, se você já fez o seu. Se você não fez por você, então aguente, não faça pela sua família, faça primeiro por você, depois você faz por eles. Amém? Hoje eu vou ensinar a você algo muito forte. Uma das coisas que uma pessoa que tem rotina espiritual recebe. Você sabe que quem tem rotina espiritual, quem tem uma rotina espiritual traz muitos benefícios, mas benefícios importantíssimos para a vida de uma pessoa. Por exemplo, primeiro eu vou para o mundo físico, depois eu vou para o mundo espiritual. Dormir bem à noite traz benefício para o corpo de uma pessoa? Traz. Beber bastante água traz benefício para o corpo de uma pessoa? Traz. Então nós sabemos que existem hábitos, existem alimentação no caso, que trazem benefícios para o nosso corpo. Existem hábitos alimentares que trazem benefícios para o nosso corpo. E agora para o mundo espiritual, existem hábitos que trazem benefícios para a nossa vida espiritual. Porque tem gente que se preocupa muito com o mundo físico. Tem que se preocupar. Se preocupa muito com a aparência, ok.
se preocupa muito com o físico, ok, mas não se preocupa com o lado espiritual. É forte fisicamente, mas espiritualmente é uma pessoa fraca. Se uma pessoa lançar uma inveja, um olho grande, uma praga, derruba aquela vida ali. Porque a pessoa é forte fisicamente, mas espiritualmente ela é zero, espiritualmente ela é fraca. Então, quais são? Hoje eu vou falar sobre um dos benefícios que uma pessoa que passa a ter rotina espiritual, porque é diferente, ovelha querida, é diferente você fazer uma oração aleatória. O que é isso? Vou orar hoje, amanhã eu oro, depois da manhã se der, não vou orar. Então a pessoa ela ora sem compromisso. É diferente de uma pessoa que ela tem uma rotina, ela tem um compromisso com Deus. Ela tem um compromisso com Deus. Você entende o que eu estou falando? Por exemplo, tem pessoas que tomam aquela suplementação chamada ômega 3, que é bom para a cabeça, tal, várias coisas, não é isso? A pessoa que toma uma vez na vida aquilo, ela tem o mesmo benefício de quem toma todo dia, certinho. Tem o mesmo benefício? Não tem. Pessoa que toma uma vez na vida não vai ter o mesmo benefício de uma pessoa que toma aquilo todo dia. O benefício é diferente, porque aquela pessoa, ela usa constantemente. O uso constante vai trazer muitos benefícios. Você entende o que eu estou falando? A mesma coisa a oração. Porque o inimigo, ele não cansa. O inimigo, ele não vai tentar contra você hoje e amanhã ele vai descansar. Você tem que entender que o inimigo, ele não dorme. O inimigo não dorme, por isso que a Bíblia diz que Deus abençoa e guarda os seus até enquanto dorme. Porque você dorme, mas o inimigo não dorme. Mas quando você ora antes de dormir, Deus coloca um anjo ali para velar o teu sono. Porque o teu inimigo não dorme, o teu inimigo não cansa. Por isso que a nossa oração tem que ser incessante, tem que ser todos os dias. Nós temos que ter rotina espiritual. E eu vou falar hoje para você, nessa oração da noite, um dos benefícios de você ter uma rotina espiritual. Uma das coisas que você recebe quando você tem uma rotina espiritual. E você tem tudo para ser 10 vezes mais abençoado. E vou dizer por quê. Porque além de você ter uma rotina espiritual, você está debaixo de uma orientação. Você está debaixo de uma orientação, a orientação de um profeta. É diferente quando você faz um tratamento por algo da tua cabeça. E quando você faz um tratamento direcionado por uma pessoa que sabe o que está falando. Você entende? Então, além de ter rotina espiritual, você está debaixo de direcionamento de um profeta. Então, você tem 10 vezes mais chance de ter muitas vitórias, de ter muitas bênçãos na sua vida. Você entende? Você está indo pelo caminho certo. Se você tem rotina espiritual, se você está ouvindo as direções que eu estou dando, você tem 10 vezes mais chance de ter muitas vitórias do que uma pessoa que ela ora aleatoriamente. E isso aqui não tem nada a ver com religião, é Deus. Falamos somente de Deus. Amém? Uma das coisas que você recebe quando você tem rotina espiritual chama-se autoridade para trazer libertação para pessoas e para lugares. Por exemplo, o mundo espiritual, na maioria das vezes, é invisível. Você só vê algo se Deus abrir a tua visão, senão você não vê. Então o mundo espiritual, você sente e também você toca no mundo espiritual através de palavras. Existem pessoas e lugares que infelizmente são pesados. Existe uma força negativa em ambientes e em pessoas. E uma pessoa que ela tem rotina espiritual, ela tem autoridade para trazer libertação naquele ambiente ou na vida daquela pessoa que está sendo tocada por algum ser maligno. Você sabia disso? Quando você tem rotina espiritual, a sua oração tem poder em libertação. E aí você chega num ambiente, você sente que aquele ambiente está pesado, aquele ambiente tem alguma força negativa, você começa a orar, você começa a estender a mão, toda a força negativa que estiver ali,
cai por terra. Eu duvido que nunca aconteceu com você. Depois que você começou a ter rotina espiritual, em algum momento, em alguma oração que você estava fazendo comigo, de repente você começou a se arrepiar, mas se arrepiar muito forte. Mas não era um arrepio sentindo a presença de Deus, era um arrepio que você sentia que estava acontecendo uma batalha naquele ambiente. Ali é porque o inimigo estava sendo queimado e estava indo embora. Então você passa a sentir, você passa a ter discernimento espiritual e autoridade espiritual contra toda a força do mal. Você entende o que eu estou falando? Eu vou ler uma passagem bíblica para você. Talvez você nunca ouviu falar dessa passagem bíblica, mas essa passagem bíblica é muito forte. Ela está escrita no livro de Atos, capítulo 19, versículo 11. Atos 19, versículo 11. Começa assim, ó. E Deus, pelas mãos de Paulo, Paulo era um profeta, um homem de Deus, que tinha rotina espiritual. Aí diz assim, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então a Bíblia aqui está dizendo que Deus usava. Deus, ele usa, ele tem os seus servos, né, os seus profetas, que ele usa da forma que ele quer, da maneira que ele quer. Então a Bíblia diz aqui, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Eu gosto de explicar pausadamente para você entender. A Bíblia diz que Paulo era um profeta, era um homem de Deus, tinha rotina espiritual, e as pessoas, onde Paulo não podia ir, ele pegava, ele enviava os seus lenços, os lenços pessoais dele que ele usava. Lenço, sabe, que ele usava para se enxugar o suor. Ele enviava esses lenços aonde ele não podia ir e onde havia algum doente, algum enfermo. E a Bíblia diz que quando esses lenços tocavam nessas pessoas, os espíritos imundos, quando você vê na Bíblia a palavra espírito com letra minúscula, ou está se referindo ao espírito do homem, que nós temos nosso espírito, ou espíritos de trevas, espíritos malignos. E a Bíblia fala aqui, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. A Bíblia aqui está afirmando, tem gente que não acredita nisso, mas é a Bíblia que está afirmando que espíritos malignos, eles existem. Você está vendo aqui? Pode ler na sua Bíblia, Atos capítulo 19, a partir do versículo 11. Os espíritos malignos se retiravam, ou seja, a Bíblia está afirmando que existiam pessoas que espíritos malignos de enfermidade entravam no corpo dessas pessoas. E essas pessoas ficavam doentes. Então Paulo enviava seus lenços e a pessoa usava e os espíritos malignos se retiravam. Veja, não era uma doença normal. Existem doenças normais que nós, como seres humanos, podemos ficar doentes a qualquer momento. E existe enfermidade. Enfermidade é algo espiritual. Enfermidade é quando um ser maligno toca. Ele toca, ele se apresenta ou ele passa a possuir o corpo de uma pessoa. Então essa pessoa passa a ter enfermidades. É aquilo que o médico não descobre, é aquilo que remédio não resolve, é aquilo que não sai em exame. Você entende? É aquilo que os médicos chamam de hereditário, que veio de A, de B, de C, porque passou de geração em geração. E doenças desse tipo, só o poder de Deus para trazer a libertação. Você entende? Então, primeiro, a Bíblia está afirmando que os espíritos imundos existem e tocam em pessoas. E quando tocam, deixa essas pessoas enfermas, com vários tipos de enfermidades. Até aqui você está entendendo? Ok. E a Bíblia diz assim, ó, prepare o pão e a água que eu já vou orar. E a Bíblia diz assim, versículo 13. E alguns judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: expulso vocês por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus. Meu Deus.
e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Meu Deus. E o possesso de espírito maligno saltou para cima deles, de tal modo que prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Meu Deus, é muito forte. Você entendeu até aqui? A Bíblia diz que Paulo expulsava os seres malignos que havia no corpo de muitas pessoas. E 7 homens, filho de um homem chamado Cefa, começou a observar aquilo e falou assim: vamos fazer a mesma coisa. Ele expulsa o mal em nome de Jesus. Então vamos expulsar também. Então 7 homens foram até um homem que estava possesso de um espírito, né? Existe um espírito no corpo de um homem. E ali aqueles 7 homens disseram: nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aí o espírito maligno disse assim: olha que coisa, olha o que ele diz aqui: conheço a Jesus. Olha o que o inimigo falou. E ele conhece, claro. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Ou seja, quem são vocês? Quem são vocês para me expulsar daqui? Quem são vocês para me mandar embora? Leia na Bíblia que você vai ver. Atos capítulo 19, a partir do versículo 11. Quem são vocês? Você vê eu estou todo arrepiado aqui. Eu estou sentindo Deus nessa ministração que eu estou te dando. Você vê que existem pessoas que acham que elas podem entrar numa batalha espiritual de corpo aberto e elas vão perder. Elas vão perder porque elas não têm força espiritual, elas não têm rotina espiritual. Aqueles homens, eles viam Paulo expulsar seres malignos do corpo de outras pessoas e disseram: é fácil, vamos fazer o mesmo, vamos chegar e vamos dizer, em nome de Jesus, vai embora. Mas a pessoa, para entrar em uma guerra espiritual, não basta só dizer em nome do Senhor Jesus, ela tem que ter força espiritual, porque o inimigo, quando olhou para eles, viu que eles só estavam falando o nome do Senhor Jesus de boca para fora. Mas eles não tinham força espiritual, estrutura espiritual. Você vê que essas coisas espirituais são muito sérias. Eu estava observando, sabe, cada um faz o que quer da sua vida. Eu não costumo, eu costumo seguir aquilo que Deus manda e não olhar para o que ninguém faz. Mas tem uma coisa que me preocupa. Eu não sei se você observou. Depois que eu comecei a fazer a rotina espiritual, a fazer oração, o que apareceu de gente aqui fazendo oração do dia, oração da noite, tal. Só que muitas dessas pessoas, elas acham que é fácil. Elas acham que é fácil. E não é fácil. Mesmo uma pessoa que se diz, tem um título, porque título não faz nada. Título não traz unção, título não traz poder espiritual para uma pessoa. Eu vou contar para você uma experiência que eu tive. Eu tive. Alguns anos atrás, em Salvador, eu fui chamado para ir num hospital chamado Eládio. Quem é de Salvador deve saber qual é. Chamado Eládio. E disseram para mim, me ligaram, que havia uma pessoa lá, uma mulher, e essa mulher, o problema dela não era físico, era espiritual, porque um ser maligno tinha tocado nela, tomado posse do corpo dela, e vários homens para segurar, e aquela coisa terrível, e o espírito maligno começou a gritar. Talvez tenha gente aqui que nunca viu isso, mas é verdade, acontece. Pode ter certeza que acontece. E me ligaram para eu ir. Peguei o carro e fui. Quando eu cheguei lá, isso já tem uns 12 anos. Eu acho que já tem uns 12 anos. Olhe para o meu rosto. Aparentemente, eu ainda sou uma pessoa nova. Agora imagine há 12 anos atrás. Mais novo ainda. E aí eu fui nesse hospital. Quando eu cheguei lá, que eu fui me aproximar, chegou um pastor. E aí esse pastor já era já bem mais velho que eu. Quando ele me viu, que eu ia falar com o espírito,
com aquele espírito, expulsar em nome do Senhor Jesus, ele chegou e falou assim, não, fique para trás, deixa que eu resolvo isso aqui, assim mesmo, diante de Deus, deixa que eu resolvo isso aqui. Eu parei e, muito educado, porque eu aprendi isso com minha mãe, eu parei, fiquei olhando e não fiz nada. E quando esse pastor, ele foi lá para expulsar o mal olhou para ele. Isso tinha enfermeiro, várias pessoas olhando. Quando esse homem foi expulsar o mal olhou para ele e disse assim, quem é você? Quem é você para me mandar embora? Você faz isso. Começou a falar. Aí tinha uma pessoa, uma mulher do lado dele. Aí a mulher falou assim, tá repreendido. Aí o mal olhou para ele e falou assim, e você, quem é você? Você faz isso. Aí o mal disse assim, ele apontou para mim e disse assim, ele consegue me tirar daqui, vocês não. Porque a Bíblia diz que toda língua confessa. Então, aquele pastor, ele me viu novinho, ele falou assim, não sabe, porque não é saber, é ter autoridade espiritual. As pessoas já me viram muito novo e não entendem, eu prego desde 15 anos. Desde 15 anos que eu prego a palavra. Deixa eu colocar o fundo aqui. A conversa tá boa, né, minha ovelha? Desde 15 anos que eu prego a palavra. E já ajudei muita gente. Então, o que é que eu tô falando? Que não é ter um título. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. O inimigo não olha para isso. Ah, eu tenho uma Bíblia desse tamanho. O inimigo também não olha para isso. O inimigo olha para o que está dentro da pessoa. Se a pessoa não tiver uma ligação com Deus, uma rotina espiritual, uma vida com Deus, o mal, ele vai olhar e vai dizer, quem é você para eu sair daqui? Quem é você para eu sair daqui? Você entende? Então, a Bíblia diz que 7 homens tentaram expulsar o mal do corpo de um homem e não conseguiu. Aquele um homem foi para cima dos 7, bateu, rasgou a roupa de todos e eles saíram feridos e ainda nu. Todo mundo sem roupa. Porque o inimigo foi para cima deles. Você entende o que eu estou falando? Então, quando você tem rotina espiritual, a sua oração não é de boca para fora. Se você estender a mão para a tua casa e dizer, todo o mal que estiver nessa casa, saia, tem que sair. É isso que eu quero que você entenda. Todo o mal que estiver na tua casa, e você disser, saia, quando você estende a mão, digamos, está com algum familiar, filho, marido, está nas drogas, está com algum problema, você não vai fazer na frente dele que você vai ser sábia, mas, digamos, ele está dormindo e você em oração estende a mão e fala assim, meu Deus, liberta meu marido, meu pai, liberta meu filho, tira todo o vício da vida dele, todo o mal, acontece a libertação, porque você tem autoridade espiritual, a rotina espiritual traz isso na sua vida, não é de boca para fora, porque se qualquer oração fosse ouvida, ninguém tinha problema, porque todo mundo ora. A oração, ela é potencializada quando você faz dela uma rotina na tua vida. Aí sim você traz Deus para a sua vida. Como ele mesmo diz, buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o seu coração. Deus está dizendo, não quando você me buscar de forma aleatória, quando der, quando você puder, mas quando você me buscar de todo o coração. Quando é que você busca a Deus de todo o coração? Quando você prioriza Ele, quando você tem um compromisso com Ele. Quando você faz disso um compromisso. Não é compromisso com religião, é compromisso com Deus. É compromisso com Deus. Tudo muda na tua vida. Você passa a ter autoridade espiritual. Você chega num ambiente de trabalho, do que for, e você sente que o ambiente está carregado, está pesado, você pode sabiamente, não é para chegar lá gritando, você pode sabiamente estender a mão e dizer, eu declaro que todo mal desse lugar que eu estou sentindo que está aqui, saia. Todo mal ele tem que sair. Você que está ajudando alguém, indo para o hospital, você que está ajudando alguém, fazendo visita, você que está como companhia, e você sente que aquele local tem outras pessoas lá e aquele local está pesado, tem espíritos de enfermidade ali, você pode chegar lá também, estender a mão, sabiamente, né? Porque tu chega num local gritando, isso não é ser sábio,
Isso não é ser sábio, nós temos que ser sábio. A nossa luta não é contra a carne, diz a Bíblia. Não é contra a carne nem sangue, é contra os seres malignos, diz a Bíblia. Então você chega, estende a mão, sabiamente, comece a declarar: eu declaro todo mal desse ambiente, todo sede, doença, enfermidade, saia desse local, saia dessas pessoas. Você vai ver que todo mundo começar a ter alta. Todo mundo vai começar a ter alta. Estou dando direcionamentos diante de experiências que eu já tive, ovelha querida. Porque você passa a ter autoridade espiritual. Você entende? Quando você tem rotina espiritual, sua palavra, a força das suas palavras, tem poder. Na verdade, suas palavras não têm mais força, elas têm poder. Poder para mudar todo o cenário onde você entra, onde você chega. Então, a cada dia, fortaleça a tua rotina espiritual. Você só vai ganhar. Você só vai ganhar. Só tem a ganhar. Amém? Quem entendeu? Você gostou do que eu falei? Gostou do que eu te ensinei? Aproveitei que hoje é feriado. Você está mais descansado, deve estar, né? Porque a maioria hoje não trabalha. Aí eu quis te ensinar um pouco mais. Amém? Glória a Deus. Eu já vou orar. Para quem está ao vivo agora, 18 horas e 27 minutos, né? 18 horas e 27 minutos. Eu vou orar já. E eu creio que o Senhor vai entrar com providência, o Senhor vai entrar com libertação, com vitória. Deixe pão e água aí pronto. Eu também tenho que orar logo, porque senão eu vou ficar rouco aqui, a voz não vai mais sair. Vou guardar um pouquinho. Aqui na Bahia falamos um pouquinho, tem lugar que fala um bocadinho, né? Vou guardar um bocadinho de voz para mais tarde, para a oração da meia-noite. Prepare o pão, prepare a água. Glória a Deus, nós vamos já orar. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, nesse momento de oração, Pai, eu entro na Tua santa e na Tua poderosa presença. E eu quero, meu Deus, pedir ao Senhor a bênção, a unção sobre a vida de cada filho e filha do Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha abençoar, que o Senhor venha fortalecer, que, meu Pai, eles recebam autoridade no mundo espiritual, que a palavra deles venha ter poder, meu Pai, e onde eles chegarem, no ambiente que eles chegarem, que eles tragam a libertação, porque quem tem rotina espiritual, meu Pai, quem tem rotina espiritual tem poder na oração, tem poder nas palavras, e nenhum mal consegue se levantar, pois cai por terra. Pai, eu estendo a mão agora para a vida de todas as minhas ovelhas e daquelas pessoas que estão chegando aqui hoje. E eu quero declarar que recebam elas unção e força, poder no mundo espiritual, para batalhar e vencer contra todo inimigo invisível, contra todo inimigo que se levantar, em nome do Senhor Jesus. Senhor, consagre esse pão e essa água. Quando teus filhos e filhas comerem e beberem, sejam abençoados, fortalecidos no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feche os seus olhos e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Minha ovelha querida e amada do meu coração, coma com calma aí um pedacinho do pão e depois beba um pouquinho da água. Vamos lá, vou esperar aqui na minha frente. Coma um pedacinho do pão e beba um pouquinho d'água. Glória a Deus. A oração da meia-noite vai ser rápida,
tá? A oração da meia-noite vai ser rápida, porque eu sei que amanhã todo mundo vai trabalhar, então a oração da meia-noite vai ser rápida. Entra aqui antes da meia-noite e me aguarda, tá? Agora a oração das 18 horas. Eu levei mais um pouquinho, né? Levei mais um pouco, porque eu sei que você está mais descansado, mas a oração da meia-noite vai ser rápida. Vai ser 15 minutos no máximo. Meia-noite e 15 eu tô terminando, tá certo? A oração das 18, tô terminando agora, 18h30, mais meia-noite vai ser rápido. Seja toma posse da sua bênção, da sua vitória. Eu gostei de falar com você, eu gostei de te ensinar. Para mim, quando eu estou aqui, é como se eu estivesse na sua casa, ou você aqui na minha casa, e eu falando com você. Agora eu quero que você compartilhe, viu? Compartilhe com 33 pessoas, que é o número de Jeová Jiré, tá certo? Glória a Deus. Ó, até meia-noite, minha ovelha querida, na oração do Salmo 23. Que Deus te abençoe. Compartilhe.